Atos 4, 32 ao 35. Diz assim: da multidão dos que creram era melhor dizendo, um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O irmão pode se sentar. Então, nesse momento aqui, nós sabemos que é o momento em que a igreja estava começando. É lógico que Jesus fundou a igreja, né? Ele começou a igreja, mas os apóstolos receberam a missão de começarem ali a dar início à igreja constituída e na questão também doutrinária e organizacional. Então essa missão não foi porque Jesus não quis fazer isso, porque ele não veio para isso. Essa missão era para os apóstolos, né? Então aqui, o importante que a gente observa no início da igreja é que diz que da multidão dos que creram era um coração e a alma, ou seja, eles estavam unidos ali no mesmo foco, né? A visão era a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, né? E ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Olha só, o amor e a comunhão do início da igreja de Atos dos Apóstolos foi assim, um amor tão profundo, uma comunhão tão profunda, que as pessoas elas não consideravam suas as coisas que elas possuíam. Ou seja, tudo que elas tinham, elas viam como delas, né? Tanto como delas, quanto também para servir as outras pessoas, não é? Então, isso é um dado importantíssimo. E às vezes a pessoa pensa assim: pastor, mas hoje será que pode-se fazer isso? O Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. É lógico que naquele momento, por ser uma fase inaugural, inicial, houve ali um amor muito grande, houve uma disponibilidade de se doar a Deus muito grande, até assim, fora do comum. Mas nós precisamos de conservar esse espírito, porque a Bíblia fala, de acordo, se você for ver a carta, primeira carta de João, capítulo 3, se você for ver lá, como pode permanecer o amor de Deus em mim, se eu ver um irmão passar necessidade, e vou usar com as minhas palavras aqui, né? Cruzar os meus braços. Vou usar esse termo com as minhas palavras. João disse isso, no mesmo trecho em que ele disse assim: e nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida para os irmãos, no mesmo trecho. Então, esse é um ponto. Se eu ver alguém da igreja passando necessidade, ou a própria igreja necessidade, eu cruzar os meus braços, isso é um pensamento normal, cristão? Eu tenho a consciência, né? Então isso a gente tem que ter essa noção com relação a essa questão. E fala aqui no verso 33 que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Quer dizer, eles davam, não é, testemunho com grande poder da ressurreição de Jesus. Eles falavam com entusiasmo, com fervor, com muita fé da ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo para eles, e deve ser para nós também, é o ponto culminante da Bíblia Sagrada. Eu vou colocar aqui a morte e a ressurreição, porque ele só ressuscitou porque ele veio e morreu, né? Mas a ressurreição de Cristo foi ali a consumação, né, do novo tempo, da confirmação da nova aliança feita conosco
por meio de Jesus Cristo, no seu sangue, a nova e eterna aliança, feita conosco no sangue de Cristo. Então, eles tinham isso como uma coisa muito forte, e eles davam testemunho da ressurreição de Cristo, e em todos eles havia abundante, quer dizer, uma grande graça, não é? Ou seja, havia virtude, havia poder, tanto para curar enfermos quanto para pregar o Evangelho. Também não faltava nada para eles. Essa abundante graça aqui tem a ver também com uma escassez de necessidade. Por quê? Porque quando o versículo seguinte fala, havia algum necessitado, verso 34, entre eles, não é? Aqueles que possuíam bens, eles vendiam e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, era distribuído para aquelas pessoas, né, que tinham necessidade. Olha só que coisa importantíssima. Eu sei que hoje, por exemplo, tem igreja que pode fazer isso com uma certa facilidade, porque às vezes tem um poder aquisitivo alto. Porque diz o versículo aqui, nós temos que entender cada parte. Ó, verso 34: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, quer dizer, pessoas que tinham posses e podiam ajudar, vendiam e ajudavam, levavam essas pessoas o dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos supriam as necessidades de qualquer necessidade que houvesse ali. Não é? Hoje, trazendo para os nossos dias, a nossa igreja, por exemplo, trazendo para a nossa igreja, a nossa igreja é pequena, não tem como fazer isso. Tem como se esforçar. Por exemplo, vamos supor, vou colocar aqui alguns exemplos para fechar, né? Vamos supor que alguém da igreja venha passar por uma situação tão difícil que chega até mesmo a faltar alimento. É possível que a igreja não pode levantar para fazer uma cesta básica, ou até mesmo alguém dá uma cesta básica, ou até mais, que tenha condições. Então, nesse sentido, sim, às vezes, se for uma necessidade muito alta, talvez fique além das nossas condições. Mas, normalmente, uma necessidade ou outra deve ser suprida, porque é a obra de Deus, certo? Então, essa é a questão. E a pessoa, trazendo para os nossos dias, melhor dizendo, nós devemos fazer o que está de acordo com as nossas posses, necessidades supridas por aqueles que têm posses e podem ajudar. E até mesmo a pessoa que não tem tanta coisa, às vezes o pouco que ela tem, mas dá para compartilhar com o que não tem, devido à necessidade dele. Então isso é um ponto que nós não podemos perder de vista. Por quê? Porque o problema do irmão, ela não é o meu problema também. De acordo com a Bíblia. Eu posso deixar para lá. Eu posso cometer esse pecado. Mas, de acordo com a Bíblia, o problema de um deve ser do outro. A dificuldade de um deve ser do outro. A bonança de um deve ser também do outro. Não só tristeza, alegria, seja o que for. Bons e maus momentos devemos compartilhá-los na comunhão. É o que a Bíblia nos diz. Então, havendo isso, como havia na igreja de Atos Apóstolos, Deus ele supre também as necessidades. Porque uma igreja que se preocupa uns com os outros, Deus vai deixar faltar para ela ali o necessário? Então, isso é bíblico, nós podemos ver isso em outras partes também. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por cada contribuição, cada irmão que tem nos ajudado, Deus e Pai, com os gastos, as despesas, e com tudo aquilo, meu Pai, que é necessário para a obra do Senhor, e para cada irmão, como nós vimos aqui, que a vontade do Senhor é que a igreja tenha as suas necessidades, as suas despesas, meu Pai, pagas, mas também a vontade do Senhor que não haja ninguém necessitado na igreja. Então, a Deus, que nós tenhamos esse Espírito e conservemos em nós esse Espírito, para que nunca venha faltar nada para ninguém e estejamos sendo assim, sendo abençoados e sempre sob a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Se alguém tiver trazendo a sua contribuição, pode colocar no nosso passo. Amém. Se não trouxe também, não tem problema, essa é a casa do Senhor. Deus abençoe todos.